É que o Senado concluiu hoje a votação da medida provisória que regulamenta essa modalidade de trabalho e também mexe com as regras do auxílio alimentação. A MP, essa medida provisória, foi transformada em um projeto de lei ainda na votação de ontem na Câmara. A possibilidade de negociação individual das regras por parte do empregado com o patrão foi a maior polêmica da tramitação, mas acabou aprovada. Com isso, os principais pontos ficaram assim. Vamos ver aqui se a gente já tem a arte. Aqui, ó, pessoal, vocês vão acompanhar comigo as regras, então, para o teletrabalho previstas pela medida provisória, tá? Contratação poderá ser por tarefa ou produção. O empregado poderá alternar trabalho em casa ou no escritório. Horário de teletrabalho deverá assegurar repouso total. O que mais que a gente tem? Uso de ferramentas fora do trabalho. Fora do trabalho não será sobre aviso. Aprendizes e estagiários poderão fazer teletrabalho. Empregadores darão prioridade a trabalhadores com filhos de até 4 anos para o regime remoto. E empregado brasileiro que faça teletrabalho no exterior está sujeito à lei aqui do Brasil, a lei brasileira, tá bom? E aí, esse texto foi aprovado pelo Congresso, tá? E agora vai à sanção presidencial, que também determina mudanças nas regras do ticket alimentação e refeição. O benefício vai ter que ser usado exclusivamente para a compra de alimentos ou refeições. Tem multa, viu, para quem descumprir. R$ 5.050 mil para quem burlar aí as regras. São muitas novidades, né, gente? Então, para explicar direitinho tudo para a gente recebe no estúdio aqui agora o diretor de Assuntos Legislativos da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o juiz Walter Pugliese. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela disponibilidade em explicar esse assunto para a gente. Boa tarde, Larissa. Cumprimento a todos que estão acompanhando o Boletim Metrópolis. Uma satisfação muito grande estar aqui à disposição. Um prazer é nosso, a satisfação é nossa. Doutor Walter, eu já gostaria de começar pelo assunto que mais dificultou, a aprovação da medida provisória, que foi a questão da negociação individual entre trabalhador e patrão. Como que a ANAMATRA vê essa possibilidade? Com preocupação. Primeiramente, é necessário esclarecer que a preocupação da ANAMATRA de que matérias que digam respeito à alteração da legislação trabalhista que impacta a todos os trabalhadores, os contratos de trabalho, seja feita através de medida provisória. Por que essa preocupação? Porque as medidas provisórias têm um rito de tramitação no Parlamento diferente das outras iniciativas, das outras proposições. Ela tem um rito. Assim que ela é editada, ela já começa a gerar efeitos, produzir efeitos, como se lei fosse. E a sua tramitação no Congresso Nacional, ela tem um rito mais célere. E especificamente, desde quando estamos enfrentando a pandemia, por um ato da mesa do Congresso Nacional, a tramitação das medidas provisórias, elas passaram a ter um rito diferenciado. A regra é que sejam discutidas numa comissão mista, formada por deputados e senadores, permitindo justamente isso, o debate e a discussão sobre o tema que foi colocado na medida provisória. Da forma como prevê o atual ato, em razão da pandemia, não há mais a comissão mista. Então, os relatores designados, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, apresentam diretamente no plenário o seu relatório, a seu parecer, ao seu entendimento com relação àquele texto, podendo manter ou alterar. E por que é que eu fiz essa colocação? Porque eu acompanhei, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal a tramitação. E foi um dos pontos que foi questionado pelo próprio relator, o deputado Paulinho da Força, que pretendia no primeiro texto, no primeiro relatório por ele apresentado, constava a necessidade de negociação coletiva, através de acordo coletivo ou convenção coletiva, e se colocasse essas questões, a regulamentação dentro de cada categoria que é representada por sindicatos, as questões que são tratadas na medida provisória, mas ele próprio falou
que não teve condições de convencimento dos demais parlamentares, e eu atribuo isso possivelmente à falta de tempo, de discussão, de debate. Houve alterações no próprio relatório apresentado pelo deputado, né? Ou seja, momentos antes da votação, ainda os parlamentares estavam se assenhorando quanto ao texto, quanto ao relatório, né? Isso dificulta, isso abrevia, isso cria uma dificuldade para os próprios parlamentares, né? Examinarem com mais tranquilidade e, enfim, formarem o seu convencimento. Para se ter uma ideia, os telespectadores, 2 medidas provisórias que alteram a legislação do trabalho, a 1108 e a 1109, foram votadas e aprovadas na Câmara dos Deputados e no Senado da República em 2 dias. Anteontem e ontem e hoje. É muito pouco tempo para discussão e para deliberação. Mas, doutor, então, pela tua análise, né, essa medida provisória que foi regulamentada no Congresso, ela acaba beneficiando mais a quem? Qual lado? Veja bem, a partir do momento em que se prevê ordinariamente o acordo individual, o trato individual entre o empregado e o empregador, pressupõe-se que se beneficia mais o empregador. Por quê? Porque nós sabemos que a relação de trabalho é uma relação assimétrica. O empregador tem digamos assim, um poder maior de negociação em relação ao empregado, que está necessitando do seu emprego, enfim, acaba aceitando aquilo que é colocado para conseguir o emprego ou então mantê-lo. É justamente por isso a importância que nós entendemos das negociações coletivas, através de acordo ou convenção coletiva, em categorias que são organizadas em sindicatos e que podem fazer esse trabalho sem que o empregado se exponha diretamente. Sim. Sem que o empregado se exponha diretamente. Então, nós entendemos que a melhor forma de se regular as relações de trabalho, especificamente para aplicar aquilo que a legislação prevê, é sim a negociação coletiva. É muito importante. Agora, doutor Walter, tem pergunta dos nossos internautas, né? É um tema, gente, a gente ainda tem muitas dúvidas, né? Muito recente o home office, como a gente falou, ele pegou mais agora durante a pandemia. Tem muita gente com perguntas. Olha só, Adriana de Cerqueira César mandou. Para quem está entre home e escritório, o VT fica como? Que é o Vale Transporte. Adriana, já agradeço a sua participação. Ela, pelo que eu pude compreender da pergunta, ela fala primeiro da situação híbrida que a medida provisória prevê, ou seja, tanto é possível o teletrabalho de forma integral como de forma híbrida, ou seja, parte em casa, parte no escritório. Dar um exemplo, numa jornada de segunda a sábado, o trabalhador pode passar 3 dias em home office, no trabalho remoto, no teletrabalho, e 3 dias no escritório. Como é que ficaria o Vale Transporte? A princípio, como é que eu posso responder isso? O Vale Transporte tem um objetivo de assegurar aqueles que estão trabalhando, principalmente fora de casa, que se deslocam e não têm condições, no tempo de intervalo entre a jornada para refeição e descanso, retornar à sua casa para fazer a sua refeição, é praticamente impossível, principalmente nas grandes cidades. O Vale Transporte, o auxílio alimentação, o auxílio refeição especificamente, ele vem justamente para facilitar com aquele auxílio refeição, o Vale Refeição. Ele Vale Refeição ou Vale Transporte? Agora me confundi. A pergunta dela foi a respeito do Vale Transporte. Mas a minha próxima pergunta é sobre Vale Refeição. Então, eu vou finalizar o Vale Refeição e já complemento com o Vale Transporte. Isso, porque a gente queria saber... Só tem o sentido justamente nos períodos em que o trabalhador se desloca. Tá. Não haveria o sentido, a princípio, do Vale Refeição, quando ele está trabalhando em casa. Sim. O mesmo raciocínio vale para o Vale Transporte, que justamente visa custear o transporte do trabalhador de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então, nos dias, num sistema híbrido de trabalho, nos dias em que esse trabalhador estiver em home office, em casa, não seria devido o Vale Transporte. Entendi.